Diego rasgou a minha proposta bem na frente de toda a família, rindo alto o suficiente para que todo mundo na sala parasse de conversar e olhasse pra gente. 2 milhões de reais, ele disse, sacudindo os pedaços de papel no ar como se fossem lixo. Você acha mesmo que alguém ia investir 2 milhões numa ideia sua, Rafael? Os primos ao redor dele riram daquele jeito que as pessoas riem, quando já decidiram de quem é a piada antes, mesmo de entenderem do que se trata. Eu não levantei a voz. Terminei de guardar o resto dos documentos que ainda estavam na minha mão. Dobrei devagar e só então olhei para ele. Diego, eu disse sem raiva, só cansaço. O quê? Ele perguntou ainda sorrindo, esperando que eu discutisse, que eu me explicasse, que eu implorasse para ele me ouvir do jeito que eu sempre fiz desde criança. Minha mãe, Dona Lúcia, estava sentada perto da mesa de doces, as mãos entrelaçadas no colo, o mesmo jeito que ela sempre segurava as mãos quando via os 2 filhos brigando, e não sabia mais o que fazer para parar aquilo. Ela não disse nada, mas eu vi o rosto dela mudar. Vi ela querer se levantar e não conseguir. Meu nome é Rafael Mendes, tenho 33 anos. E se alguém tivesse me perguntado, 6 meses atrás, como eu imaginava aquele aniversário de 60 anos da minha mãe, em Belo Horizonte, cercado de tios, primos e a família inteira reunida numa casa só, eu jamais teria imaginado que ia terminar assim. Meu irmão mais novo, o mesmo que sempre foi o queridinho da família, rasgando uma proposta de negócio de 2 milhões de reais na minha frente, sem fazer a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Antes de continuar, preciso te contar uma coisa, porque ela importa mais do que qualquer coisa que vai acontecer depois. O valor de um homem nunca foi medido pelo tanto que ele fala numa sala cheia de gente. É medido pelo que ele constrói quando ninguém está prestando atenção. Foi nesse exato momento que a campainha tocou. Minha tia foi atender, e um homem entrou na sala. Terno bem cortado, óculos discretos, um relógio que qualquer um ali reconheceria como caro só de olhar de longe. Diego se levantou na mesma hora, o sorriso se abrindo ainda mais. Senhor Fontoura, ele disse, quase correndo até a porta. Que bom que o senhor conseguiu vir. Eu falei para minha família toda sobre o senhor, o investidor que vai colocar minha empresa no mapa. O homem entrou devagar, olhando ao redor da sala, cumprimentando algumas pessoas com um aceno educado. E foi então que os olhos dele pararam em mim. Ainda sentado perto da mesa, os pedaços da minha proposta espalhados no chão ao meu lado. Presidente, ele disse com um sorriso que eu conhecia bem, estendendo a mão na minha direção. Não esperava encontrar o senhor aqui. Que coincidência incrível. A sala inteira ficou em silêncio. Diego parou no meio do caminho, a mão ainda estendida no ar, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Antes de contar o que aconteceu depois, se histórias assim mexem com você, sobre pessoas que a própria família insiste em subestimar, sem saber o motivo real por trás disso, se inscreve no canal agora, porque você não vai querer perder o final dessa história. Agora deixa eu te levar um pouco pra trás, porque para entender por que aquela proposta rasgada doeu tanto, você precisa entender a história entre mim e Diego e os anos que nos trouxeram até aquela sala. Minha mãe nos criou sozinha depois que meu pai foi embora, quando eu tinha 7 anos e Diego tinha 4. Ela trabalhava de dia numa fábrica de tecidos aqui em Belo Horizonte e à noite costurava roupa para fora, pregando botão até tarde da noite para garantir que a gente nunca passasse necessidade, mesmo que isso significasse que ela mesma passasse. Eu nunca esqueci disso. Foi a razão inteira de eu estar 6 meses atrás, sentado numa sala de reunião em São Paulo, apresentando um plano de negócios para uma empresa que eu já vinha construindo havia anos silenciosamente, sem contar praticamente para ninguém da família. Diego sempre foi diferente. Desde pequeno, ele tinha esse jeito de falar que conquistava todo mundo na primeira conversa. Os tios adoravam ele, os professores elogiavam ele. E eu, o irmão mais velho, quieto, que preferia ficar no quarto, lendo ou consertando alguma coisa quebrada. Em vez de puxar assunto, sempre fui, sem ninguém nunca dizer isso abertamente, o irmão que não chamava tanta atenção. Minha mãe nunca fez diferença entre nós. Isso eu preciso deixar bem claro. Mas o resto da família, os tios, os primos, sempre tratou Diego como o futuro brilhante e eu como o rapaz sério que ia, na melhor das hipóteses, ter uma vida estável e sem grandes surpresas. Diego nunca soube o quanto aquilo doía. Ou talvez soubesse e simplesmente nunca tivesse se importado o suficiente para mudar. Aos 22 anos,
Eu tinha acabado de me formar em engenharia e trabalhava numa construtora pequena em Belo Horizonte ganhando pouco, morando ainda com minha mãe para ajudar nas contas de casa. Diego, na mesma época, já estava na faculdade de administração, sempre com roupa nova, sempre contando para a família sobre os planos grandiosos que ele ia realizar assim que se formasse. Ninguém prestava muita atenção em mim naqueles anos. E isso, de um jeito estranho, acabou sendo a melhor coisa que já me aconteceu. Comecei a estudar sozinho à noite depois do trabalho, sobre gestão de projetos e investimentos em infraestrutura. Peguei um curso online e depois outro, guardando cada centavo que sobrava do salário. Aos 25 anos, com uma pequena poupança e um empréstimo que quase não consegui pagar nos primeiros meses, abri minha primeira empresa de consultoria, pequena, num escritório alugado perto da Savassi. Ninguém da família soube na época. Eu não queria explicações nem perguntas, nem o peso de alguém duvidando antes mesmo de eu começar. Foi cliente por cliente, projeto por projeto, que a Mendes Participações foi crescendo. No terceiro ano já estávamos administrando investimentos em pequenas construtoras que precisavam de reestruturação financeira. No quinto ano, tínhamos escritório em São Paulo e uma carteira de investidores que incluía nomes que Diego jamais imaginaria eu conhecer pessoalmente. Foi exatamente nesse período que conheci o senhor Ricardo Fontoura, um dos investidores mais respeitados do setor de infraestrutura no Brasil. Ele entrou como parceiro minoritário na Mendes Participações há 3 anos, depois de analisar meu histórico durante meses antes de decidir confiar o dinheiro dele a mim. Diego nunca soube de nada disso. Para ele, eu continuava sendo o irmão quieto que trabalhava com não sei o que em São Paulo, algo que ele nunca se deu ao trabalho de perguntar direito. 6 meses atrás, minha própria empresa começou a analisar uma startup de tecnologia que buscava investimento externo. Uma empresa pequena, ainda sem nome grande no mercado, mas com potencial real. O fundador dessa startup, sem eu saber até aquele dia na sala da minha mãe, era o meu próprio irmão. Voltando para a sala da minha mãe, você entende agora por que o senhor Fontoura me chamou de presidente na frente de toda a família. Diego, ele disse, ainda sem entender o que assistiu. É bom que eu esclareça uma coisa antes de qualquer decisão sobre investimento. Rafael não é só meu sócio. Ele é o presidente da Mendes Participações, a holding que teria decidido, através de mim, se valia a pena investir na sua empresa ou não. O silêncio na sala ficou pesado o suficiente para doer. Diego olhou para mim, depois para os pedaços de papel espalhados no chão, como se estivesse tentando entender, como uma proposta que ele tinha acabado de rasgar era, na verdade, minha, e não de um estranho qualquer pedindo dinheiro emprestado. Isso é brincadeira, ele disse baixinho, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa na sala. Não é? Eu respondi sem raiva na voz. Eu vim aqui hoje no aniversário da nossa mãe para te oferecer uma parceria, Diego. Não porque eu precisasse do seu negócio, mas porque você é meu irmão e eu queria acreditar que a gente podia construir alguma coisa juntos. Depois de anos vivendo vidas tão separadas, minha mãe se levantou devagar, veio até mim e colocou a mão no meu ombro, os olhos cheios d'água. Ela não disse nada. Não precisava. O senhor Fontoura, educadamente, informou que a proposta de investimento na empresa de Diego, depois do que tinha acabado de presenciar, não seguiria adiante como estava planejada, mas que ele mesmo, pessoalmente, estaria disposto a conversar com Diego outro dia, sem pressa, se ele quisesse reconstruir a proposta com humildade e sem plateia. Diego não disse nada durante o resto da festa. Semanas depois ele me ligou. A voz diferente de qualquer coisa que eu tinha ouvido dele antes. Pediu desculpa, não só pela proposta rasgada, mas por anos de comentários que eu nunca tinha comentado que doíam. Eu aceitei reconstruir a parceria com ele, mas dessa vez com contrato, prazos e responsabilidade do jeito certo. Se você estivesse naquela sala naquele dia, ficaria calado vendo alguém ser humilhado na frente da própria família? Ou seria a pessoa a se levantar primeiro? Ninguém deveria precisar de 2 milhões de reais para ser tratado com respeito dentro da própria casa.